Agora, tem uma coisa que eu acho que você também vai querer saber. Ah, todo mundo quer ficar bonito, né? É. Quer dar uma melhoradinha? Você, por acaso, já ouviu falar em naturalização facial? Esse é um procedimento estético que tem sido o preferido das pessoas que querem resultados mais suaves e naturais. Quem tira as nossas dúvidas de como conseguir essa aparência rejuvenescida é o especialista em estética integrativa, Ricardo Loss. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Aê! Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Que elegância. Obrigado, obrigado. É muito legal a gente falar isso, né, de naturalização. O que é uma naturalização? Então, a naturalização é um conjunto de procedimentos que a gente realiza no paciente para poder deixar ele o mais natural possível. E é uma técnica bem diferenciada do que as pessoas estão acostumadas a realizar, porque é um tratamento de dentro para fora, não é só de fora para dentro. Por isso que é um programa de tratamento que as pessoas têm mais procurado agora recentemente. Isso a nível Brasil e internacional. Quando você fala de dentro para fora, você está falando dos nossos hábitos em relação à alimentação, sono, como que funciona? Então, na verdade, o que acontece? Eu chamo o organismo como terreno biológico. Então, todos nós temos um terreno biológico. Esse terreno biológico, com o passar dos tempos, a gente vai meio que sujando, a gente vai meio que deixando ele mais carregado de radicais livres. Isso faz com que o organismo ele comece a entrar em desequilíbrio. Então, o que é um organismo equilibrado? É um organismo saudável, com saúde. Um organismo em desequilíbrio é um organismo que gera consequências, como, por exemplo, flacidez, linhas de expressão, queda capilar. Então, a naturalização facial e também corporal, também podemos fazer a nível corporal, é um procedimento que a gente busca limpar esse organismo, limpar esse terreno biológico, para depois a gente poder melhorar os traços estéticos. Então, na verdade, é um processo, né? E provavelmente deve durar muito mais, porque você aprende a se cuidar como um todo também, seria isso? Com certeza, com certeza. O processo, vamos pensar nos procedimentos estéticos, né? Uma toxina botulínica, um preenchimento, tudo que você faz com o terreno biológico preparado, consequentemente ele vai durar mais e se torna mais natural. Quando uma pessoa chega até você e fala, Ricardo, eu quero melhorar algumas ruguinhas, quero melhorar celulite, por exemplo, o que é feito, por exemplo? Como que vocês fazem esse tipo de atendimento? Ótimo. Na verdade, o processo ele passa por algumas etapas. A primeira etapa, que é a anamnese, nós vamos identificar como que está esse terreno biológico. Identificando esse terreno biológico, nós realizamos aí uma detoxificação. É como o que a gente chama de detox, né? É aquela limpeza de dentro para fora. Após essa detoxificação, cada paciente ele vai ter uma sequência de etapas. Então, tem paciente que vai precisar de alguns equipamentos, tem paciente que vai precisar de algumas vitaminas, minerais e nutrientes, sempre respeitando a individualidade biológica de uma forma natural. Então, a gente faz essa suplementação por meio de intramuscular, por exemplo, com substâncias que o nosso próprio organismo tem. Por isso que é um processo natural. Então, o indivíduo, o cliente, ele recebe vitaminas, minerais e nutrientes para poder restabelecer esse equilíbrio fisiológico. Uma vez que cada paciente tem uma quantidade de procedimentos diferentes, porque cada paciente tem uma necessidade diferente e a gente respeita a individualidade biológica. Então, são etapas que passam desde uma avaliação até a determinação do que fazer. E uma das últimas etapas a nível facial, que seria toxina botulínica, que todo mundo conhece como Botox, preenchimento, fio de sustentação, mas isso é uma das últimas coisas que a gente faz. A gente prepara essa pele, a gente trata essa pele. Muitas das vezes nem tem a necessidade de fazer um Botox ou um preenchimento, porque o próprio organismo vai estimulando o colágeno, vai dando sustentação de uma forma natural, sem ter aquela sensação de um rosto artificial ou de uma coisa diferente do que o paciente era. Que interessante. Você trouxe aqui algumas coisas. Sim. E eu fiquei já doida, porque eu falei, que lindo. Primeiro, a embalagem é muito bonita. Sim. E quando você fala de fazer algumas coisas antes do procedimento, seria mais ou menos preparar a pele? O que você trouxe pra gente aqui? Na verdade, eu trouxe aqui para vocês esse produto que é um rejuvenescedor 7 Points. Esse produto é um dos produtos que a gente prescreve para o nosso paciente ele tá usando em casa. Então ele faz esse processo na clínica, ele faz todo esse programa de tratamento e em casa ele utiliza esse produto, por exemplo. Esse produto ele tem o objetivo de fazer esse rejuvenescimento, ele vai reestruturar essa parte a nível facial ou corporal. Ele é 7 pontos, justamente porque ele pode ser utilizado em 7 pontos diferentes do corpo. Então, uma complementação do que a gente faz dentro da clínica. Não só esse a nível corporal, mas nós temos também esse daqui,
Eu posso mostrar aqui? Pode. Esse daqui é o labial. Muita gente aí tem medo de agulha, não quer fazer preenchimento labial. Muitas pessoas pensam que, né, vai ficar muito artificial minha boca. E as pessoas têm receio, muitas das vezes, de agulha. Então, a naturalização facial também está incluído nesse procedimento, nesse processo, procedimentos não invasivos, como, por exemplo, o uso desse produto. Então, aqui eu tenho um esfoliante labial, o paciente vai retirar a camada de células mortas, e esse produto ele vai utilizar de 3 a 4 vezes ao dia para poder restabelecer esse tecido labial, e o uso a longo prazo faz um aumento labial de uma forma natural. É um ativo cosmético tecnológico, nanotecnologia, que vai fazendo esse entumecimento das células do lábio, sem ter necessidade de fazer um procedimento invasivo. E então fica com um lábio lisinho, né? Sim, porque eu, por exemplo, tenho mania de morder os lábios, às vezes resseca por causa do tempo. Que incrível! E você falou uma palavra que eu queria te perguntar. Os tratamentos são invasivos? Ótima pergunta. Muita gente aí tem medo de agulha, né? É até uma questão dos homens. Tem muitos homens que também vão na clínica para procurar os procedimentos estéticos, faciais e corporais e morrem de medo de agulha, né? Homem é uma coisa danada, que já vê agulha, já desmaia. Já fica com medo, né? Já fica com medo. Então, existem procedimentos de naturalização facial e corporal que são isentos de agulha, por exemplo. Existem hoje vários equipamentos modernos que têm essa característica de restabelecer essa integridade do tecido sem ter necessidade de utilizar uma agulha, por exemplo. Né? Temos aí como exemplo uma das tecnologias mais antigas aí da estética, a radiofrequência. Hoje nós temos ultrassom microfocado, macrofocado e uma série de outras tecnologias que não são invasivas. Então, quando o paciente ele me procura para fazer um processo desse, a gente tem que entrar em consenso o que fica mais confortável para o paciente. Aquele paciente que tem medo de agulha, tem aversão e não quer fazer nada de agulha, então a gente segue o caminho dos não invasivos. Agora, o paciente que não se sente confortável em receber um tratamento invasivo ou minimamente invasivo, a gente tem essa possibilidade, principalmente com essa suplementação de vitaminas, minerais e nutrientes. Que demais. A gente tem umas fotos. Sim. Antes de eu fazer uma pergunta para ele, que eu também quero desse negócio que tá aqui, mas eu quero que você explique um pouquinho pra gente. Coloca pra gente, Dê, o que que a gente tem aqui? Olha você! Esse sou eu. Gente, olha, eu demais. costumo falar que eu sou a prova viva de que a naturalização facial é possível, né? São 4 etapas da minha vida. Essa foto maior aí, que eu tô de social azul, ela é um pouco antiga, não é tão atual como agora, né? Como vocês estão me vendo agora aí na TV, eu tô um pouco diferente aí. Mas foram 3 etapas da minha vida que eu passei e esse processo, ele foi acontecendo ao longo da minha vida, né? Hoje eu tenho um instituto de cursos, né, aqui em São Paulo, e os meus próprios alunos, eles fazem os procedimentos em mim. Eu costumo falar que eu sou o modelo dos meus alunos. Cobaia não, que cobaia morre no final, né? Então eu sou o modelo. Então a gente passa por esse processo constante. E é isso que faz com que a gente fique o mais natural possível. Porque hoje, infelizmente, as pessoas já chegam na clínica querendo um resultado imediato. Aí eu falo o seguinte, você demorou 60 anos para envelhecer. E aí você quer que em um dia eu te deixe mais jovem? Né? Eu não consigo, com uma varinha de condão, deixar você mais jovem com um procedimento em um dia. Então, por isso que hoje as pessoas estão em busca cada vez mais de procedimentos não cirúrgicos, porque esses procedimentos não precisa de estar em um hospital, não precisa de ter tempo de atestados aí de 15 dias longe do trabalho. Você fez o procedimento, já sai, já pode trabalhar. Então, é uma coisa mais natural. Então, hoje as pessoas estão em busca desse tipo de tratamento. Por quê? Porque é o mais natural, é o mais gradativo e os resultados eles vão acontecendo ao longo do tempo. Eu acho interessante que quando o paciente chega para mim e fala assim, Ricardo, as pessoas me olharam e elas observaram o seguinte, nossa, tem alguma coisa que está diferente, não sei o que é. O que é? Então, quando as pessoas não conseguem identificar o que está de diferente, esse é um resultado incrível de naturalização facial. Agora, quando eu olho no rosto do paciente, da pessoa, você vê algo que está mais em evidência, é porque aquele processo não ficou o mais natural possível. Legal, vamos para a próxima. Esse daí é um rejuvenescimento de lobo auricular, né, que nós também realizamos. Com envelhecimento... Gente, até a nossa orelha, até a orelha envelhece. Que tristeza. E posso te falar uma notícia ruim? Pode. Passou dos 20 anos, a gente já começa a perder colágeno. Isso é verdade. E aí tudo começa a cair, tudo começa a descer, né? Então, esse processo de perda de colágeno é um processo que acontece ao longo do envelhecimento, né? E esse envelhecimento, ele não para. Não adianta a gente ficar no formol, né? Passou dos 20 anos, já está perdendo colágeno.
E aí esse colágeno tem que ser rejuvenescido. Aí eu falo para os meus alunos, para os meus clientes, que nós temos que ter um banco de colágeno. Né? Aí entram os bioestimuladores faciais, entram os equipamentos e entra também a questão da suplementação de vitaminas. Porque, por exemplo, para eu produzir colágeno, eu preciso de substratos. Quais são esses substratos? Aminoácidos que vêm da alimentação, da carne, por exemplo, e preciso de micro e macronutrientes, vitamina C, cobre, manganês. E aí eu falo o seguinte, muitos me perguntam, a pessoa que é pessimista, que é brava, que é negativa, ela envelhece mais rápido. Sabe por quê? Porque as pessoas negativas, as pessoas pessimistas, as pessoas que não são felizes, elas perdem mais vitamina C. E se você não tem vitamina C no organismo, você não produz colágeno. Então, por isso que quando a gente fala assim, você é tão feliz, você está tão bonita, porque a felicidade rejuvenesce. Então, os artigos científicos agora recentes, eles comprovam que o sorriso rejuvenesce, a positividade rejuvenesce, porque isso faz com que o seu organismo não perca a vitamina C. E a vitamina C, além da imunidade, melhora a produção de colágeno. Fora que você vai ser uma pessoa muito mais agradável aos olhos de todo mundo e as pessoas vão te achar bonita sempre. Eu gostei disso. Vitamina C. Então eu sempre falo que as pessoas, você está sempre feliz, sempre sorrindo. Eu posso estar me sentindo por dentro o cocô do cavalo do bandido, mas eu estou sempre incrível e feliz porque eu não quero perder minha vitamina C. Boa. Vitamina C para todo mundo. Próxima, coloca pra gente. Essa daí é minha mamãezinha, lá do Espírito Santo. Minha mãe, ela vem aqui em São Paulo raramente, e quando ela vem eu tenho que pegar ela no laço para poder fazer as coisas. E aí é um processo que a gente começou a fazer nela, aí, de naturalização facial também, melhorando esse aspecto, né, dando um aspecto de mais jovem. Que bonita, daí a gente vê um pouquinho aqui na papada, pouquinho o queixo, a flacidez, né? O queixo, o nariz. Que lindo! Vamos para a próxima. Esse daí é um exemplo de toxina botulínica que todo mundo conhece, né? A toxina botulínica aí, quem não conhece, quem não quer fazer, né? Para deixar o rosto mais lindo, mais jovem. E a toxina botulínica, eu quero deixar bem claro que ela não é um tratamento. Ela é um procedimento do qual a gente paralisa músculo. Paralisando os músculos da região frontal, a gente não vai ter um movimento. E aí não tem as linhas de expressão, que são as linhas estáticas, parada, e a linha em movimento, que são essas linhas quando a gente levanta a sobrancelha, né? Boa. Vamos para a próxima. Esse daí é um paciente que fez, além de fazer o tratamento de naturalização facial, ele fez um tratamento capilar. Não, foi um tratamento que a gente fez. Existe também o tratamento que a gente faz. Esse cabelo cresceu? Cresceu. Andrés, eu vou nele. Porque o que acontece? A queda capilar, ela está relacionada com a questão do equilíbrio do organismo. Sim. Se você não está em equilíbrio, se você não tem saúde, seu cabelo começa a cair. Por que o cabelo cai? Uma das causas da queda capilar é a deficiência de zinco, por exemplo. Pacientes que são veganos e não consomem carne, por exemplo, a carne é uma das fontes de zinco. Então, se você não consome carne, automaticamente os níveis de zinco vão estar diminuídos do seu organismo. E uma das consequências da queda de zinco do organismo é automaticamente a queda capilar. Então, esse paciente, por exemplo, ele fez um tratamento de naturalização facial e, junto com a naturalização, uma suplementação de vitaminas, minerais e nutrientes para poder fazer essa reconstituição capilar. Ele usava prótese, esse paciente. Ele parou de usar prótese e com 6 meses de tratamento, o cabelo dele estava dessa forma. Então, é um processo. Nada é instantâneo, né? A estética funcional e integrativa, eu costumo falar que nós trabalhamos com saúde estética, né? A estética que as pessoas pensam que é fútil, isso é coisa do passado. Hoje, a estética de qualidade, a estética na essência, é a estética que trata de dentro para fora. Então, os meus alunos e os meus pacientes, eles têm esse perfil de receber tratamentos integrativos. E aí, quando ele recebe essas vitaminas, minerais e nutrientes, ele tem uma prevenção de doenças também. Então, temos aí prevenção de várias doenças, como Alzheimer, Parkinson. Por exemplo, esses ativos cosméticos, eles são isentos de chumbo e alumínio. O chumbo e o alumínio, eles causam no indivíduo, por exemplo, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Então, uma das propostas desses produtos aqui é de justamente não ter esses metais tóxicos que causam aí essas doenças, por exemplo, até mesmo câncer, né? Então, muitas doenças hoje estão relacionadas com essa questão da intoxicação pelos
pelos cosméticos, pela poluição e por tudo que a gente consome aí também. Com certeza. Tem perguntinha de WhatsApp pra você. Vamos lá, Temos perguntinha do WhatsApp. Vamos ver. Nossa, que legal, né? Ver as transformações. O rapaz ali parecia o Ashton Kutcher. Igualzinho Eu pensei ele. a mesma coisa. Não é, Abi? Parecia muito, né? Muito. Vou fazer. Quem sabe com a cara do Ashton Kutcher também. Mandou super bem. Não, daí você vai mudar, Leonardo. Daí não é sei. naturalização. Verdade. Mas estava bem legal. Audrey, de São Paulo, boa tarde. Doutor, o que fazer para resolver o bigode chinês? Já fiz 2 vezes aplicações, mas só dura uns 3 a 4 meses. Obrigado, Audrey, pela pergunta. Legal falar do tempo mesmo, né, doutor? Beijos pra você. Ótimo. Então, a questão do bigode chinês ou do sulco nasogeniano, na verdade, é um processo de envelhecimento. No processo de envelhecimento, a gente tem a queda dessa região e o sulco ele vai ficando mais evidente. Então, esse sulco mais profundo tem a ver com uma diminuição da quantidade de colágeno. Quando a gente faz um preenchimento com ácido hialurônico, como se fosse um tapa-buraco. A gente vem com o ácido hialurônico, preenche e depois de um tempo esse produto ele sai do organismo. Tem pacientes que a saída desse ácido hialurônico é mais rápida, principalmente os pacientes que não tomam água. Então, se você não consome água, a probabilidade de você ter uma duração menor desse procedimento é muito maior. Existe até uma regrinha que vocês podem fazer, que é multiplicar o peso vezes 35 ml, que é a quantidade de água por dia que você tem que tomar. Isso em média, tá? Isso para o indivíduo saudável que não tem patologias e problemas, tá? Um indivíduo saudável, você pega o peso e multiplica por 35. Você vai ter o resultado que você tem que tomar de água por dia. Então, provavelmente, essa paciente que fez o procedimento durou pouco, é porque ela não estava receptiva para fazer o tratamento. Ou porque ela não consumia água adequadamente e não aconteceu esse processo de melhorar de dentro para fora. Foi lá, provavelmente, não sei o que aconteceu, mas se fez só um procedimento de encher o buraquinho com ácido hialurônico, o processo ele é mais rápido e aí com 2, 3 meses já não tem mais nada. Porque não se preparou para isso, Não preparou né? a pele. Perfeito. Tem mais uma foto aqui, vamos ver aqui. Coloca pra gente. Ótimo. Ai, da gengiva, isso é muito legal, doutor. Olha, isso daí é uma questão, né, de sorriso gengival, que a gente chama, né? Então, o que a gente faz? A gente faz a paralisação dessa região do músculo aonde faz o sorriso. E aí o paciente volta a ter autoestima, porque a estética, ela, na verdade, está atrelada à saúde quando a gente fala de bem-estar. Quando você está mais bonita, com o rosto mais bonito, quando você não tem esse sorriso gengival que te incomoda, você se sente melhor. E isso tem a ver com o conceito de saúde. Só para você ter uma ideia, qual que é o conceito de saúde da OMS? A Organização Mundial de Saúde define saúde como bem-estar físico, mental e social. Então, se você não está bem com você, você não tem saúde. Por isso que isso é algo individual. Né? Se você está falando, mas o que você está vendo aí, está tão bonito, mas para o indivíduo, se tem alguma coisa que incomoda, não está legal para ele. Então, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E se o sorriso gengival incomoda, a gente tem que cuidar do que incomoda o paciente. Por isso que uma das primeiras perguntas que quando eu recebo um paciente é o que está te incomodando? E não o que eu estou vendo nele, o que eu quero fazer. Para o processo ser natural e ter essa sintonia do paciente com o profissional. Mas vou te falar, tem que ser um ótimo profissional, porque o sorriso gengival, dependendo de quem faz, ele prende a sua expressão. Sim. E aí você fica assim, ó. Né? Exatamente. Porque eu já vi muita gente com sorriso gengival, melhorou um pouco, melhorou, mas quando você fala ou vai sorrir de novo, fica paralisado demais, né, doutor? Sim. Então tem que ter essa preocupação. E tem que ter essa preocupação com a naturalidade. Exato. A gente não pode fazer com que o paciente fique com o rosto artificial. Porque hoje, o que a gente percebe é que as pessoas estão padronizando o rostinho. A gente pode até falar um pouquinho da questão da harmonização facial, que as pessoas comentam muito hoje, né? Todo mundo quer fazer harmonização facial, que na verdade eu chamo de padronização facial. As pessoas querem um rosto padrão, um rosto quadrado, um rosto parecido com o de alguém. Mas isso não é indicado, porque cada cliente, cada paciente tem uma individualidade biológica. Isso tem a ver com a sua estrutura anatômica, tem a ver com a sua estrutura óssea. Então, cada um tem que receber aí uma análise individual. O que é bom para mim não é bom para você e vice-versa. E essa que é a diferença da naturalização para a harmonização.
Doutor, eu tenho várias perguntas ainda. Acho que a gente podia falar de corpo também. Você pode voltar, por favor? Claro, com certeza, com o maior prazer. Espero que você tenha gostado. Com certeza, espero que os telespectadores tenham gostado aí das informações. Muito bom. Você de casa aproveita, fica de olho, fala que viu o doutor aqui. Já vamos fazer mais perguntas para ele. Vamos perguntar do nosso corpo também, porque eu fiquei sabendo que tem um monte de coisa. Então aproveita para seguir o doutor aqui na internet, ó. @Instituto Ricardo Loss, com 2 S, está aparecendo aí para você. Lembrando que o doutor também ministra cursos. E o site é o www.ricardoloss.com. Obrigada. Eu que agradeço, gratidão. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Adorei.